that we are living in a time when marriage has been much abused, disparaged, talked down on, some bad things said about. Eu acho que nós vivemos num tempo em que o casamento tem sido muito abusado, tem sido muito derrubado nas conversas. I was talking to somebody last week and they said that a survey had been done and that in about 80% of all Brazilian marriages there had been infidelity. Eu estava conversando com alguém e essa pessoa me disse que de uma pesquisa constatou-se que mais ou menos em 80% dos casamentos brasileiros tem havido infidelidade. And sadly, that percentage is probably also very high even in our churches. E lamentavelmente, talvez essa porcentagem também seja alta até mesmo dentro de nossas igrejas. I think it would be wonderful if we could say that the other 20% who had been faithful were all Christians. Eu acho que seria maravilhoso se constatasse-se que os outros 20% que são os fiéis fossem todos cristãos. But I fear that often that's not the case. Mas o meu medo é que muitas vezes não seja esse o caso. I was talking to a woman in Ukraine a couple of years ago, and go ahead. Estava conversando com uma mulher alguns anos atrás na Ucrânia And in the course of the conversation she said something that surprised me. E durante a conversa ela me disse algo que me deixou surpreso. She said the most desirable men in Ukraine for marriage were Jews. Jews. Os homens mais desejáveis na Ucrânia, ela disse, para se casar, são judeus. I was surprised. Eu fiquei surpreso. Why do you say that? Por que a senhora diz isso? She said, first of all, Jewish men all work. Em primeiro lugar, todo homem judeu trabalha. They don't depend on their wives to support them. E não fica dependendo da esposa, né, para o apoio financeiro. Secondly, Jewish men are not alcoholics. E em segundo lugar, eles não bebem. Thirdly, Jewish men do not beat their wives. Em terceiro lugar, não batem nas suas esposas. And fourthly, they can leave Ukraine anytime they want to. E em quarto lugar, eles podem sair da Ucrânia e ir embora quando quiser. So this was very interesting from the perspective of an unbelieving woman. E assim foi muito interessante ouvir essa perspectiva de uma mulher descrente. But I thought it would have been so much better if she had said the most desirable men for marriage are Christians. Mas eu imaginei, teria sido tão melhor ouvir ela dizer que os homens mais desejáveis para se casar são os cristãos. Because we don't drink, we Porque não don't beat our bebemos, não wives, batemos nas nossas mulheres but we know how to love our wives. e sabemos como amar nossas mulheres. And really, we ought to have a testimony in the world that with Christians they have the best marriages. E realmente nós deveríamos dar esse testemunho no mundo de que os cristãos têm os melhores casamentos. A marriage is something designed by God. O casamento é algo desenhado, né, feito por Deus. It is not a social convenience. Não é uma conveniência social. It's not some man-made invention for living together. Não é uma invenção humana para se viver juntos. Although many people today have decided that marriage is not important. Apesar de que muitas pessoas hoje em dia decidiram que o casamento não é importante. That people can just live together. As pessoas podem simplesmente viverem juntas. Come and go as is convenient for them. Ir e vir conforme a conveniência. And instead of saying at the marriage that we will stay married so long as we both shall live. E aí, em vez de dizer no casamento, né, que ficaremos casados até que a morte nos separe, they change this and say so long as we both shall love. E aí eles trocam essa frase e fala até que a falta de amor nos separe.
When I stop loving, I'm going to leave. Quando eu deixar de amar, eu saio, vou embora. But this is God's design, and it's not just for believers, but it's for the human race. Mas este é o desígnio de Deus, e não só para crentes, mas para toda a raça humana. It's one of the divine institutions, É uma das instituições divinas, and it is God's design for all people, e é o desígnio de Deus para todos os povos. and we ought to understand what the Bible has to say about it. E nós deveremos compreender o que a Bíblia tem a dizer a esse respeito. But of course, we don't have time tonight to cover everything. Mas é claro que nós não temos o tempo suficiente para cobrir tudo hoje à noite. But I do want to talk about some basic principles with regard to marriage and loving your spouse. Mas eu quero tirar o tempo de falar sobre alguns princípios para o casamento e sobre amar a sua esposa e o seu esposo. Of course, there are many obligations in marriage, Claro que há muitas obrigações no casamento, but there is one obligation that underlies all of the others. mas há uma obrigação que sobrepuja todas as outras. And that is the basic obligation to meet the other's needs for companionship. E é a obrigação de ir ao encontro às necessidades do outro para o companheirismo haver. Now, when a couple takes marriage vows, whether they realize it or not, they are vowing to provide companionship for one another. E quando o casal faz os votos de casamento, quer eles se deem conta disso ou não, eles estão fazendo votos de companheirismo And to provide companionship for the rest of their lives. e de promover esse companheirismo para o resto das suas vidas. That's what their vows amount to. É o que no final das contas todos esses votos significam. Now, they do not vow to receive companionship, E o voto não é de receber companheirismo, but to provide it for one another. mas de dar um ao outro. Marriage itself is an act of love in which one person vows to meet the other's needs for life. O casamento em si é um voto de amor, onde os dois se comprometem em atingir a necessidade uns dos outros. Um do Sometimes outro. I hear people complain, husband or wife, I'm not getting out of marriage what I want. E às vezes eu ouço ou marido ou esposa reclamando que não está recebendo do casamento o que gostaria. Well, this statement shows a great misunderstanding. E essa declaração mostra uma tremenda falta de compreensão. You do not enter into marriage in order to get something for yourself. Você não entra no casamento para receber algo para si. I have performed, I don't know, many hundreds of weddings. Eu já realizei muitas centenas de casamentos I have watched other weddings, e assisti a outros. and I have never yet heard anyone vow that I am getting married so that I can take something from you. E eu nunca vi alguém fazer o voto. E eu vou me casar com você, que é para que eu possa receber alguma coisa de você. But rather the vows are that you will give something to your partner. Mas em vez disso, é o de dar algo para o seu companheiro. And also we should understand marriage is not a 50-50 proposition. E também precisamos compreender que o casamento não é uma proposta de meio a meio. I'll give you so much and you give me so much in return. Eu lhe dou tanto e em retorno você me dá outro tanto. But each one vows to give all that is necessary to meet the other's need for companionship. Mas todos se comprometem a dar tudo que for necessário ao outro em nome do companheirismo. And it's just an unconditional promise that each makes to the other. E é uma promessa incondicional que um faz ao outro. I've never been to a wedding where they say, I will if you will. Nunca fui a um casamento onde se dizem, eu farei se você fizer. Well, the question is, are you fulfilling your vows? E então a questão é, você está levando adiante os seus votos? Now, if you marry for what you can get out of marriage, that is not love. Se você está se casando para você se beneficiar do que o casamento pode te dar, isso não é amor. Because the vows are a promise that you will give, not get. Porque os votos são promessa de que você vai dar e não receber. So the question is this:
E assim a pergunta é essa: How can I please God and my mate? como é que eu posso agradar a Deus através do meu companheiro ou The em meu question is not companheiro? how can I please myself. A questão não é como é que eu posso me agradar. And so to please God E assim agradar a Deus is really the basic obligation of marriage. é realmente a obrigação básica do casamento. And if you will do what God has said, then you will please your spouse. E se você fizer o que Deus disse, você vai agradar And so o this seu basic cônjuge. obligation of companionship is primary when you discuss the priorities of marriage. E assim as obrigações do casamento, elas são primárias quando vai se discutir a respeito do casamento. And this is true when you are struggling with sexual questions, E isso se torna verdadeiro quando se está lutando com questões sexuais, money, dinheiro, children, crianças, filhos and many matters of preference. e muitas questões de preferência. Now, the Bible describes marriage as a covenant. A Bíblia descreve o casamento como uma aliança. And this is the word for the most solemn and most binding agreement known to man. E esta é a palavra para o acordo mais sólido, de maior ligação entre os seres humanos. So there is an agreement in marriage. E assim há um acordo no casamento. It is a promise that you make that you will meet the other's needs for companionship. E assim é uma promessa que você faz de ir de encontro às necessidades do seu companheiro em nome do companheirismo. And this covers all areas: E isso cobre todas as áreas: sexual, sexuais, social, sociais, spiritual, espirituais and so on. e assim por diante. And this is for the rest of your life. E isso para o resto da sua vida. We can see this in the statement that God made Podemos ver isso na declaração que Deus fez in Ezekiel 16:8. em Ezequiel 6:8. Obviously wrong. 16. Okay, if you look at the end of the verse, he said, I swore an oath to you and entered into a covenant with you, and you became mine. Na verdade, Ezequiel 16:8 que diz: Oh, you don't like that one? Okay. Where is it? Okay. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. God here is describing his relationship with Israel. Deus aqui está descrevendo o seu relacionamento com Israel. And God says, I took an oath, E Deus diz assim: eu fiz um voto, um juramento. and you became my wife by covenant. E você se tornou minha esposa por aliança. And we find that this same word covenant is used to describe the marriage of man and woman. E nós vemos que a mesma palavra, aliança, é usada para descrever o relacionamento entre o homem e a mulher. In Malachi 2:14, Em Malaquias 2:14, he talks about the wife of your youth. ele fala a respeito da mulher da tua mocidade. He said, yet she is your companion, Dizendo, e ela é tua companheira and your wife by covenant. e a mulher da tua aliança. This word covenant, it's for a very solemn declaration between two parties. E essa palavra aliança é usada para um acordo muito solene entre duas In partes, which two people say, yes, I will be your companion for life. no qual duas pessoas dizem, sim, eu serei seu companheiro para a vida inteira. Now, the Bible has much to say about the Christian's responsibility E a in Bíblia- fulfilling this covenant. E a Bíblia tem muito a dizer a respeito da responsabilidade do cristão em cumprir essa aliança. We will only be able to look at a few things briefly tonight, Só conseguiremos olhar rapidamente algumas coisas esta noite. and we'll start in 1 Peter chapter 3. E vamos começar em 1 Pedro 3.
starts with the men. E começa pelo homem. And he says, husbands, likewise. E ele diz: maridos, vós igualmente. Likewise means just as he has given instructions to servants Igualmente significa assim como ele deu instrução para os servos and to wives. e para esposas. He is indicating now there are biblical responsibilities given by God for the husband. Ele está indicando aqui agora que há responsabilidades bíblicas dadas também aos maridos com relação às suas esposas. And so he's going to say here there are distinct responsibilities that fall upon the man in marriage. Ele diz que há responsabilidades distintas que recaem sobre o homem no casamento. Now he has said previously that wives must submit to their husbands. Ele já havia dito previamente que as mulheres têm que se submeter aos seus maridos. We'll address that a little later. E nós vamos falar disso um pouco depois. But here he says that the husband is to dwell with his wife with understanding. Mas aqui ele diz que o marido deve viver com a esposa com discernimento. I frequently hear, "Oh, I don't understand my wife." E eu frequentemente escuto: eu não compreendo minha esposa. Well, that's a problem. Isso é um problema. Here the husband is instructed to understand his wife. Porque aqui o marido é instruído a compreender sua esposa. And I think there are great implications of this. E eu creio que há grandes implicações nisso. It requires listening to the wife, Requer ouvir a esposa, as well as studying her temperament, assim como estudar o temperamento dela, her emotions, emoções, her personality, personalidade, her thought patterns, os seus padrões de pensamento, her fears, os seus her temores, desires. seus desejos. And the man needs to understand these things. E o homem ele precisa entender essas coisas. And if you husbands don't understand these things about your wife, then shame on you. E se vocês, maridos, não conseguem entender essas coisas a respeito das suas esposas, então olha, que vergonha. Because you have not fulfilled your biblical responsibility. Porque vocês não preencheram a sua responsabilidade bíblica. Now, dwelling with your wife with understanding also indicates that you should understand responsibilities found in the Word of God. E viver com sua esposa com discernimento também significa que você precisa compreender as suas responsabilidades conforme descritas pela palavra de Deus. And what is the proper treatment of wives according to the Word of God? E qual é o tratamento adequado às esposas de acordo com a palavra de Deus? Now he says here that the wife is a weaker vessel. E diz aqui que a mulher é como parte mais frágil. Now the man is a vessel too, but Peter says here the woman is weaker. O homem é uma das partes, mas aqui está dizendo que ela é mais fraca, mais frágil. Now this does not mean that the woman is weaker in every way or in most ways. E aqui não está dizendo que a mulher é mais fraca de alguma forma ou na maioria dos aspectos. And in fact, often the wife is stronger emotionally, mentally, spiritually. E na verdade, frequentemente a mulher ela é mais forte emocionalmente, espiritualmente. Oftentimes she's stronger morally. Às vezes, muitas vezes ela é mais forte moralmente. Sometimes physically. Algumas vezes fisicamente. But what we have here is the fact that the man is to treat his wife with special consideration. Mas o fato aqui é que o homem deve tratar a sua esposa com uma consideração especial. And both are to be recipients of the grace of God in life. E ambos devem ser recipientes da graça de Deus em suas vidas. And he's not saying here that the woman is inferior, she's just different. E ele não está dizendo aqui de forma alguma que a mulher é inferior, somente diferente. Both the man and the woman are vessels. Ambos, homem e mulher, são vasos. But sometimes that means the man is like an iron skillet and his wife is like a delicate vase. E a ideia é que muitas vezes o homem
é como um jarro, um vaso de ferro, enquanto a esposa é como um vasinho. They are equally important but different. São igualmente importantes, mas diferentes. Now, this says that the man should give honor to the wife. E aqui diz que o homem deve dar honra à esposa. Giving honor to the wife, the word giving honor was used previously when he said you should honor the king. Esse negócio, a expressão, né, dar honra à mulher, isso foi usado previamente em dizer dar honra ao rei. You need to treat your wife with respect. Você tem que tratar sua esposa com respeito. Give her a place of honor. Dar a ela uma posição de honra. But too often men treat their wives as if she's just some hired maid. Mas muitas vezes os homens tratam suas esposas como se fosse uma empregada doméstica. And they just have some woman that cleans the house and does the laundry and gives them sex. E trata a mulher como se fosse uma empregada que limpa a casa, lava a roupa e lhe dá sexo. But doesn't give honor. Mas não dá honra a ela. What do you want from your marriage? O que você quer do seu casamento? You just want a hired maid? Só quer uma empregada doméstica? When the man learns to give his wife the honor that she ought to receive, then it's going to provide benefit for him as well. Quando um homem vive para dar à sua esposa a honra que é devida a ela, ele certamente se beneficiará do casamento. And the husband has the responsibility of caring for his wife. E o marido tem a responsabilidade de cuidar da sua esposa. But you men cannot care for your wife if you don't understand her. Mas homens, vocês não podem cuidar das suas esposas se vocês não as compreenderem. What are your wife's greatest needs? Quais são as maiores necessidades da sua esposa? Ask her. Pergunte a ela. What are her greatest worries? Quais são as maiores preocupações dela? Ask her. Pergunte-lhe. What are her hopes and dreams? Quais são suas esperanças, seus sonhos? Ask her. Pergunte-lhe. In what areas would she like to grow and expand her experience? E em que áreas ela gostaria de crescer e expandir sua experiência? Ask her. Pergunte-lhe. And keep on asking her. E continue perguntando. There's a musical called My Fair Lady. Há um musical chamado Minha Linda Mulher, eu acho. Eu vi o tema em português. Well, they know it in English. My Fair Lady. My Fair Lady, okay. Interesting love Minha Linda story. Dama, eu acho. E é uma história de amor interessante. But in that movie there is a song that the man sings, Why can't a woman be more like a man? E nesse musical tem uma música onde se pergunta por que a mulher não pode ser mais parecida com o homem? Well, women don't think like we do. Bem, as mulheres não pensam como nós pensamos. Ladies, men do not think like you do. Senhoras, os homens não pensam como vocês. I don't think that's a secret. Eu não acho que isso seja um segredo, né? But men need to understand how their wives think. Mas os homens precisam compreender como suas mulheres pensam. Oftentimes men are not concerned about the same things that women are. Muitas vezes os homens não estão interessados nas mesmas coisas que as Women are mulheres. concerned about security things. As mulheres se preocupam com questões de segurança. And the man just thinks, it doesn't matter what happens. E o homem diz assim, não importa o que aconteça. Yeah, I can go get another job. Eu arrumo outro emprego. Or I can live under a bridge. Ou se preciso, eu vou morar embaixo da ponte. I don't worry about tomorrow. Não me preocupo com o amanhã. I promise you, your wife doesn't think that way. Olha, te garanto, sua mulher não pensa assim. She wants to know that there's going to be food on the table tomorrow. Ela quer saber se vai ter comida na mesa amanhã. And that she's going to have a roof over her head next week. E se ela vai ter um teto sobre a cabeça na semana seguinte. And you need to understand these things. E você precisa compreender essas coisas. And don't expect her to think like you do. E não espere que ela pense como você. Or expect her to understand the way that you think.
Ou espere que ela compreenda a maneira como você pensa. But you need to understand how she thinks. Mas você precisa compreender como ela pensa. Because if you don't, you're both going to get frustrated. Porque se você não fizer isso, ambos se frustrarão. You need to have answers to these questions. Você precisa ter respostas para essas perguntas. And as you ask her and allow her to express herself, E perguntando a ela e permitindo que ela se expresse, this will enable you to understand her and care for her more effectively. e isso permitirá que você compreenda e cuide dela melhor. And if you are going to provide for the needs of the other, you need to know what those needs are. E se você vai prover segundo as necessidades do outro, você precisa saber quais são essas necessidades. I've done a lot of premarital counseling. Eu já fiz muito aconselhamento pré-marital, antes do casamento. Often I give a piece of paper to each of the people, E frequentemente eu dou uma folha de papel para cada um dos dois. and I ask them to list 3 things that they think the other person likes to do the most. E eu peço para eles listarem 3 coisas que cada um acha que o outro gosta muito de fazer. Name 3 things that she likes to do the most. Coloque aí 3 coisas que ela gosta de fazer mais. 3 things he likes to do the most. 3 coisas que ele gosta mais de fazer. And I'll tell you what I've seen time after time. E eu vou lhe dizer o que é que eu vi uma vez após outra. The woman sits there, and she writes, and writes, and writes, and she's done. A mulher senta e aí ela escreve uma coisa, a outra e a terceira e acabou. And the man is, E o homem fica assim, looks at his wife, Olha or his pra- wife to be, olha looks para a at me. noiva, olha para ele. 3 things. 3 coisas. And you know, the woman usually gets it right and the man doesn't. E sabe de uma coisa? Normalmente a mulher acerta as 3 e o homem não. And then, oftentimes in counseling, I hear one of them say, I didn't know you felt that way. E aí, muitas vezes no aconselhamento, eu acabo ouvindo um dizer assim: eu não sabia que você pensava assim. I didn't know that. Eu não sabia disso. Well, there's a breakdown in communication. A breakdown. Communication has failed. Existe um problema na comunicação. Number 1 problem in marriage, Problema número 1 no casamento: failure to communicate. falha na comunicação. Couples don't know how to talk to each other. Os casais não sabem como conversar um com o outro. And there are many things that they will not talk about. E há muitas coisas sobre as quais eles não querem conversar. They're afraid to talk about it. Tem medo de conversar. Even though you have this man and wife and they share the most intimate things of life, Mesmo você tendo esse homem e essa mulher que compartilham as coisas mais íntimas da vida, there are many things that they won't talk about. há muitas coisas que eles não querem conversar. In some cases, it's because they know if they bring up a subject, it's going to produce an argument. Em muitos casos é porque eles sabem que se eles trouxerem um assunto à conversa, isso vai gerar discussão. So we don't talk about this because I don't want to have an argument. E assim não conversamos sobre isso porque eu não quero uma discussão. And oftentimes couples stop communicating. E muitas vezes os casais param de se comunicar. And you stop being the kind of companion that you promised to be. E você acaba parando de ser o companheiro que você prometeu ser. Because when you stop communicating with your spouse, you develop a life of your own. Porque quando você para de comunicar-se com o seu cônjuge, você acaba começando a desenvolver uma vida só sua. And when this happens, you hurt yourself. E quando isso acontece, você se machuca. Because you have a man and a woman and they become one flesh. Porque vocês têm um homem e uma mulher que se tornam uma só carne. And what hurts one hurts the other. E o que machuca um, machuca o outro. You want to stop communicating? Você quer parar de se comunicar? It's like hitting yourself in the head with a hammer. É como bater em si mesmo, bater na sua cabeça com um martelo. You're hurting yourself. Você está se machucando.
Some people say, oh, I've gotten so I like it. E algumas pessoas falam assim, ah, até que tá bom. It's important that we learn to communicate É importante aprendermos a nos comunicar and be able to talk about anything. e conseguir conversar a respeito de qualquer assunto. Now, maybe you are in a relationship where there are areas of your life that you just don't talk about. E talvez você esteja num relacionamento no qual há áreas da sua vida sobre as quais você não But what conversa. happens often is that there's one area you can't talk about, and then there's another area and another area. Mas o que acontece, muitas vezes, é que tem uma área nesse relacionamento da qual você não pode conversar, e aí outra também, e outra também. And then you get to the point where you don't have anything to talk about, E aí chega ao ponto em que não há nada para se conversar. except maybe the kids. Talvez só as crianças. And then after the children are gone, you have a real problem because there's nothing left to talk about. E aí depois, quando os filhos vão embora, o problema é grande porque não tem mais nada sobre o que conversar. And then I'm always amazed at things people tell me. E eu fico sempre impressionado com as coisas que as pessoas me dizem. I had a man and a wife come to me. They'd been married, I don't know, 10, 15 years. Um casal veio até mim, já fazia, sei lá, uns 50 anos que eles estavam casados. And this man said, Oh, 10 to 15, I'm sorry, I give it 50. 10 ou 15 anos que eles estavam casados. and this man said, I can't stand this woman anymore. E esse homem disse, não aguento mais essa mulher. Why is that? Por quê? He said, every morning she fixes me eggs for breakfast. Toda manhã ela me faz ovos para o café da manhã. Every morning. Toda manhã. I hate Eu eggs. detesto ovos. And she said, why didn't you ever tell me? E ela disse, e por que você nunca me contou? Now this is stupid, Isso é muito estúpido. but people are this way. Mas as pessoas são assim. I have a cousin. Eu tenho um primo, She'd been married 25 years. uma prima, e já faz 25 anos que ela está casada. She asked her husband. E ela perguntou ao marido. He's one of these very fussy men. E ele é um desses homens assim muito detalhistas com as coisas. And she said, would you mind if I put some flowers around the house? E ela falou assim, você se importaria de eu colocar algumas flores pela casa? He said, no, I would like that. Não, eu gostaria. She said, really? Ela falou, mesmo? Been married 25 years. Já faz 25 anos que a gente está And she was casada. afraid to bring flowers into the house. E ela estava com medo de trazer flores para dentro da casa. Now this is stupid. E isso é estúpido. If you can't talk about that, Se você não pode conversar nem sobre isso, what are you going to do about o problems? que você vai fazer com os problemas? People stop communicating. As pessoas param de comunicar-se. And it drives a wedge between people. E isso acaba criando um obstáculo entre os dois. And you end up destroying your own happiness. E você termina por destruir sua própria felicidade. And some people would rather be miserable and punish the other person than to do the loving thing and find happiness. E algumas pessoas preferem tornar suas vidas miseráveis e machucar o próximo do que ir no caminho do amor e serem felizes. You need to sit down and say, we need to talk. Você precisa se sentar e dizer, olha, precisamos conversar. And instead of getting angry, we need to be able to discuss things, at least where I can tell you what I think. E em vez da gente se irar, a gente precisa conseguir realmente ser capaz de conversar de uma maneira que um pode dizer para o outro o And que you need to precisa. respond and tell me what you think, E você precisa responder e me dizer o que você pensa. because if we don't know how each other thinks, how are we going to be companions? Porque se a gente não sabe, um não sabe como o outro pensa, como é que nós vamos ser companheiros? How are we going to share our lives? Como é que vamos compartilhar uma vida? There needs to be a continual readiness to talk things out.
é preciso haver uma prontidão contínua para discutir as coisas, conversar sobre as coisas. Because if you have things that you can't talk about, the pressure just builds up and sooner or later it's going to explode. Porque com as coisas sobre as quais não se pode conversar, a pressão vai começar a aumentar até uma hora de explodir. And then as you learn to talk about things, you need to also develop a willingness to say, I was wrong. E também, no que se desenvolve essa capacidade de conversar sobre as coisas, precisa-se também aprender a dizer, eu estava errado. Okay, I teach people that you shouldn't apologize. Ok. Eu ensino às pessoas que você não deve pedir perdão. Don't apologize. Não peça perdão. An apology is a defense for what you have done. Porque o pedir perdão é uma defesa do que você fez, contra, se defendendo por ter feito aquilo. It's like, you made me sin. Por exemplo, você me fez, é como se dissesse, você me fez pecar. That's an apology. Essa é a atitude. Well, I know that I shouldn't have said those ugly things to you, but... Bem, eu sei que eu não deveria ter feito isso com você, mas... Or people have been taught to say, very hypocritically, I'm sorry. Ou então ensina-se as pessoas de maneira muito hipócrita a dizer assim, sinto muito. Don't say I'm sorry. Não diga sinto muito. What does that say? I feel bad? É para dizer eu me sinto mal? I feel bad that you feel bad? E eu me sinto mal de que você está se sentindo mal? Or I'm sorry that you think that? Ou eu sinto muito por você pensar assim? And what does that mean when you say, oh, I'm sorry? O que é que significa dizer sinto muito? It's something we teach children to say, É algo que a gente ensina os filhos a dizerem, even if they aren't sorry. mesmo quando eles não sentem muito. It's like it's almost, this is the obligatory thing to say. É como se fosse assim, olha, é isso que você está obrigado a dizer. What does that change? E o que é que isso muda? Nothing. Nada. But when you say, I was wrong, Mas quando você diz assim, eu estava errado, that's very different. aí é muito diferente. If you were wrong, Se você está errado, you need to say, I was wrong. você precisa dizer, eu I estava should not have errado. spoken to you that way. Eu não deveria ter falado com você daquela I forma. shouldn't have yelled at you. Não deveria ter gritado com I você. should not have called you those ugly Não things. deveria ter se chamado daquelas coisas feias. I was wrong when I did this or when I did that. Eu errei quando eu fiz isso e aquilo. Now you acknowledge that there is a problem on your part. Agora você está reconhecendo que há um problema da sua parte. And you have to be willing to humble yourself and admit when you have been wrong. E você tem que estar disposto a se humilhar e admitir onde você errou. And sometimes we have this conversation, what's wrong? E às vezes a gente tem esse tipo de conversa. Bem, o que é que está errado? Nothing. Nada. And you know it's a lie. E você sabe que é mentira. You've shut down the communication. Você fecha a comunicação. Now what do you want from marriage? Então, o que você espera? O que você quer do casamento? You want to have a loving relationship? Quer um relacionamento amoroso? Or do you like the conflict? Ou você gosta do conflito? You like always having that tension? Você gosta daquela tensão? No, we want a loving relationship. Não, a gente quer um relacionamento amoroso. Well, we both have responsibilities. Bem, nós dois temos responsabilidades. It's not just one side, it Não é goes s- both ways. Não é só um lado, é uma via de mão dupla. And this requires communication. E isso requer comunicação. And I think that we need to be free to express to the other person when we have been hurt. E eu creio que nós temos que ter a liberdade de expressar ao outro quando fomos machucados. Where you say what you think. Ou você diz o que você pensa. And we don't have to accuse, E a gente não precisa acusar. but you can say, when you did that, it really hurt me. E você pode dizer, bem, quando você fez aquilo, você me machucou muito. Or I must admit, when you did that, it made me very angry. Ou eu devo admitir que quando você fez aquilo, me deixou muito irado. Or it humiliated me. Ou me humilhou. And then the other person needs to respond in honesty
and acknowledge the wrongdoing if there was wrongdoing. E aí a outra pessoa precisa reagir, responder e admitir o erro quando houve o erro. And instead of saying, "Oh, I'm sorry," if you will say, "I was wrong, forgive me." E se em vez de dizer assim, olha, sinto muito, você disser assim, eu errei, me perdoe. That can make all the difference. Isso pode fazer toda a diferença. And then once forgiveness is granted, then that's the end of it. E aí, quando o perdão é dado, é quando a coisa se acaba. Now, also, where there is love, love will often look over minor faults and idiosyncrasies. E também quando há amor, o amor vai reparar nas coisas menores e nas idiosincrasias. Love covers a multitude of sins. O amor cobre multidões de pecados. Don't demand perfection in the other when you can't produce it yourself. Não exija a perfeição do outro quando você mesmo não é capaz de produzi-la. But we recognize that sometimes people do things that hurt us to the point where it's going to hurt our fellowship. Mas a gente admite que há situações em que as pessoas, que o cônjuge faz algo que nos machuca ao ponto de fragilizar a comunhão entre os dois. And then we need to be able to communicate. E assim nós temos que estar aptos a comunicar. Because if we can't, we destroy the relationship. Porque senão a gente vai destruir o relacionamento. And we are commanded to love one another. E é nos mandado pela Bíblia amar um ao outro. And love is not some uncontrollable emotion that just washes over you. E o amor não é uma emoção incontrolável que avassala você. Love is a decision that you make. O amor é uma decisão que você toma. Love is a choice O amor é uma escolha in which you choose to do what is in the best interest of the other person. na qual você escolhe fazer o que é melhor para outra pessoa. I'm going to do what is good for you. Eu vou fazer o que é bom para você. Sometimes I have to set aside my own preferences in order to do that. E às vezes, para poder fazer isso, eu tenho que colocar de lado os meus próprios sentimentos. Sometimes I am very glad to do it. Às vezes, eu fico muito feliz em fazer. But sometimes love requires making a sacrifice Mas às vezes o amor requer fazer sacrifícios in order to please the other person. para poder agradar a outra pessoa. So the man is lying on the couch watching football, E aí o homem está lá, deitado no sofá, assistindo futebol. and the wife says, "Would you please take out the garbage?" E aí a mulher fala assim, você poderia levar o lixo para fora? What does love do? E o que é que o amor faz? Take it out yourself. Vá você e leve. It's your garbage. É o seu lixo. No, love would get up and carry out the garbage, Não, o amor se levantaria e levaria o lixo. or perhaps love would recognize that the football game was important Ou and tal- wait until halftime. Ou talvez o amor reconheceria que o futebol é muito importante, então vamos esperar até o intervalo do primeiro tempo. But the point is that love is thinking about the other person. Mas a questão é, o amor te faz pensar na outra pessoa. The Bible also says love is courteous. A Bíblia também diz que o amor é cortês, Love has good manners. tem boas maneiras. So you don't insult your spouse in front of others. E aí você não insulta o seu cônjuge na frente de outros, You don't argue in front of the children. você não discute na frente das crianças. And so in many, many ways, love will create a happy atmosphere. E assim, de muitas maneiras, o amor, ele cria uma atmosfera feliz. And eliminate strife and separations. E elimina o strife, Arguments. as discussões e separação.
Now, the Bible tells us what the most basic responsibilities of the man and the woman in marriage are. E a Bíblia nos diz quais são as responsabilidades mais básicas do homem e da mulher no casamento. So I'm going to suggest 4 basic responsibilities for each. E assim eu vou sugerir aqui as responsabilidades básicas para cada um. First of all, for the man, Em primeiro lugar, para os homens. love your wife. Amai vossa mulher. Now, this is a command, Isso é um mandamento, which indicates it's not an option, o que indica que não é uma opção. and it indicates this is something for which the husband is responsible. E diz que isso é uma responsabilidade do marido. You are commanded to do this even if you don't feel like it. É mandado a você fazer isso, que quer você esteja afim ou não. And you are to love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her. Você deve amar sua mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. In this case, we see that the love is sacrificial. E nesse caso, vemos também que o amor é sacrificial. Christ made great sacrifice in order to demonstrate his love. Cristo fez um grande sacrifício para demonstrar o seu amor. And husbands are to love their wives in this way. E os maridos devem amar suas esposas desta forma. And men, if you do this, you'll receive tremendous blessing. E homens, se vocês fizerem isso, vocês vão receber tremenda bênção. But even if your wife doesn't respond, you're still commanded to do this. Mas ainda que sua esposa não reaja favoravelmente, ainda assim é um mandamento a você. Husbands ought to love their own wives as their own bodies. Os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. He who loves his wife loves himself. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. You hurt your wife, Você machuca a sua esposa, you hurt yourself because you have become one. machuca a si mesmo porque vocês se tornaram um. So we are to love the wife. E assim vocês devem amar a esposa. The responsibility of the woman, A responsabilidade da mulher, accept the headship and authority of the man. aceitar a liderança, a autoridade do homem. It says, wives, submit to your own husbands as to the Lord. Diz, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Oh, I suppose that Ephesians 5:22 is the one verse in the Bible that men know more than any other. E eu suponho que Efésios 5:22 é o versículo da Bíblia que os homens conhecem mais do que qualquer outro versículo. Even if the man doesn't know any other Bible verse, he knows this one. Mesmo que o homem não saiba nem o outro versículo da Bíblia, esse ele sabe. But I want you to notice something, man. Mas eu quero que vocês percebam uma coisa, homens. It begins by saying wives. Ele começa dizendo assim, mulheres. This is not written to the man. Isso aqui não foi escrito para os homens. This does not say husbands make your wife submit. Não está dizendo homens façam suas mulheres se submeterem. No, this is written to the wife. Não, foi escrito para a esposa. And she is to do this as unto the Lord. E ela deve fazer isso como fazendo para o Senhor. You don't have to submit to your husband because he's a wonderful man. Você não tem que se submeter ao seu marido porque ele é maravilhoso. No, you do it because the Lord tells you to do it. Você faz porque o Senhor está dizendo para você fazer. This is your ministry. É o seu mistério. Consider it your mission field. Considere como o seu campo de missão, o seu campo The mission missionário. field may be very difficult. Talvez o campo missionário seja muito difícil. And I find oftentimes husbands want to say, oh, the wife should submit. E eu vejo muitas vezes o marido dizendo assim, as mulheres têm que se submeter. But they are not concerned that their wife obey any other command that has been given to them in the spiritual life. Mas não estão preocupados que a esposa obedeça outros mandamentos da Bíblia. This has to do with the wife's relationship to the Lord. Isso está ligado ao relacionamento da esposa com o Senhor. So wives are to submit to the leadership of their husbands. E assim as mulheres devem ser submissas à liderança do marido. Now let me give you a few points about submission.
E deixe-me colocar alguns pontos a respeito de submissão. because I think there's been much misunderstanding. Porque, na minha opinião, tem havido muita confusão a esse respeito. Submission according to the Bible Submissão, de acordo com a Bíblia, is an act of the will. é um ato do desejo. It's demonstrated by voluntarily serving others. E essa vontade é demonstrada por... Repeat, please. Voluntarily serving others. Por servir voluntariamente aos outros. And you do this out of an attitude that regards them as more important than self. E você faz isso com uma atitude que vê essa ação mais importante do que você mesmo. We saw this before in Philippians 2:3. Nós vimos isso antes em Filipenses 2 e 3. Let nothing be done through selfish ambition or empty conceit, but in lowliness of mind. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, Let each esteem others better than self. considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Okay, it is a voluntary serving of others. É um serviço voluntário aos outros. This does not mean Isto não significa that you place yourself under their control. que você se coloca sob o controle deles. But you stand directly accountable to God and not to anyone else's ultimate authority. Mas que você se coloca na posição de prestar contas a Deus e não a outro. You do this as unto the Lord. Você faz isso para o Senhor. And if the husband wants you to do something that is forbidden by the word of God, E se o marido quer que você faça algo que a palavra de Deus proíba, then you need not submit. então você não precisa se submeter. And love will never ask you to sin, E o amor nunca vai pedir a você que peque. and no man has been given authority that whereby he could require his wife to do something wrong. E a nenhum homem foi dada autoridade que lhe dê a permissão de pedir à sua esposa que faça algo errado. And the wife was never intended to be a slave. E a ideia nunca foi de que a esposa se torne uma escrava. And where men understand their biblical responsibility as husbands, the wives are elevated. E quando, ou na situação em que o homem entende a sua responsabilidade bíblica no casamento, a esposa é elevada. But where biblical norms and standards are rejected, the woman is subjugated. Mas onde normas e conceitos bíblicos são rejeitados, a mulher é subjugada. And are regarded as no more than servants. E aí são vistas só como escravas. But rather in submission you are to be like the Lord Jesus Christ, who is our example. Mas na submissão vocês devem ser como o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso exemplo. He submitted to the will of his Father. Ele se submeteu à vontade do Pai. We looked at that last night in Philippians 2:5 and following. Vimos ontem à noite em Filipenses 2:5 e os subsequentes. He willingly served others by doing for them what was needed. Ele de boa vontade serviu aos outros, fazendo aquilo que lhes era necessário, Giving us an example to follow. dando assim a nós um exemplo a seguir. This is found in John 13:12 and following, where he washed the feet of the disciples. Isso é encontrado em John 13. João 13. And Jesus suffered unjustly, E Jesus sofreu injustamente, without threatening or retaliating, sem ameaçar ou sem dar a resposta contra, se vingar. in 1 Peter 2:21. Em 1 Pedro 2:21. For to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Who committed no sin, nor was deceit found in his mouth. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Verse 23, who when he was reviled did not revile in return. Verso 23, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. When he suffered, he did not threaten,
Quando maltratado não fazia ameaças, What did he do? o que ele fez? He committed himself to him who judges righteously. Mas entregava-se àquele que julga retamente. He left us an example that we should follow. Ele nos deixou um exemplo para seguirmos. And this is also the case in submitting to duly constituted authority. E este também é o caso para se submeter a autoridades devidamente constituídas. And God's word requires you to submit without complaining. E a palavra de Deus requer submissão sem reclamação. Philippians 2:14, do all things without complaining and disputing. Filipenses 2:14 diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas. But live with the word of God as your hope and ultimate authority. Viva com a palavra de Deus como sua esperança e autoridade maior. And be empowered by the Holy Spirit. E receba o poder que o Espírito Santo dá para fazer Be led isso. by the Holy Spirit. Seja guiado pelo Espírito Santo. Let him do a work in you so that you are able to fulfill the commands of God. Deixe Ele fazer essa obra em você para que você seja capaz de cumprir os mandamentos de Deus. Now we are all commanded to submit in different areas. E a todos nós é dada a ordem de nos submetermos em alguma área. In the church, Na you igreja, younger, submit yourselves to your elders. tem que se submeter à sua liderança espiritual na igreja, os anciãos. All of you be submissive to one another. E todos vocês sejam submissos uns aos outros. How do you do that? Como é que você faz isso? How can everybody submit to everybody? Como é que todo mundo pode se submeter a todo mundo? It's understanding that we are required to love one another. Isso significa compreender que é requerido de nós o amar uns aos outros. And when I show you love, that is an act of submission. E quando eu mostro amor por você, isso é um ato de submissão. Even as Jesus washed the feet of his disciples, Assim como o Senhor Jesus lavou os pés dos he discípulos. humbled himself to do that. Ele se humilhou para fazer isso. He submitted in that he was meeting their needs. Ele se submeteu no sentido de ir ao encontro das necessidades deles. And so we are to submit to one another. E assim devemos nos submeter uns aos outros. Children must submit to the authority of their parents. Os filhos devem se submeter à autoridade dos pais. We submit to the authority of our employers. Nós nos submetemos à autoridade dos nossos empregadores. So he says, bondservants, be obedient to those who are your masters. E assim ele diz: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor. So you submit to them Você se submete a ele, as to Christ. assim como a Cristo. You don't just do it superficially, Não faz simplesmente superficialmente, but you do the will of God from the heart. mas faz a vontade de Deus do coração. What does God want me to do? O que é que Deus quer que eu faça? Remember we talked last night? It's not all about you. Lembra que nós falamos a noite passada? Não se trata de você. We have to be concerned about the other. Temos que nos preocupar com o próximo. And you do it with a good mental attitude. E você faz isso com uma atitude boa da mente. You do it to the Lord and not to men. Faz para o Senhor e não para os homens. We are to submit to authority in the church. Devemos nos submeter às autoridades da igreja. Let's look at verse 7 first. Hebrews 13:7. Hebreus 13:7. Remember those who rule over you, who have spoken the word of God to you. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. You have to submit to the authority of church leaders. Você deve se submeter à autoridade dos líderes da igreja. Verse 17, obey those who rule over you and be submissive. Verso 17, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. We do not become slaves, A gente não se torna escravos, but we voluntarily submit to those who have been given authority. mas nós voluntariamente nos
nos submetemos àqueles a quem foi dada autoridade, in order that things might be done decently and in order, para que as coisas possam ser feitas decentemente e em ordem, so that we do not become a bad testimony, para que não nos tornemos um mau testemunho and so that we might have peace. e para que possamos ter paz. We are also to submit to the authority in civil government. Também devemos nos submeter às autoridades civis. So in the marriage, the woman is told to submit to her husband. E assim no casamento é dito à mulher que se submeta ao seu marido. This does not mean that he is a slave master, Isso não significa que ele é um dono but dela, he is the head of the relationship, mas ele é o cabeça do relacionamento. and therefore he is responsible to the Lord for how he exercises that headship. E assim ele é responsável perante o Senhor de como é que ele realiza essa liderança. But in matters of preference, the woman is to voluntarily submit to that. Mas em questões de preferência, a mulher deve voluntariamente se submeter a isso. All right. Second basic responsibility for the man. Segunda responsabilidade básica para o homem. All right, we already talked about this, Já falamos sobre isso? and that is to dwell with the wife according to knowledge. E é viver com a mulher com discernimento. Find out about your wife. Find out about her, learn about her, Descubra sobre a sua mulher, aprenda sobre ela, talk to her. converse com ela. Now the woman E a mulher is told to develop and to display an inner beauty. e a mulher é dito que ela deve desenvolver e demonstrar uma beleza interna. 1 Peter 3:3, do not let your adornment be merely outward, 1 Pedro 3:3 diz: não seja o adorno da esposa meramente o que é exterior, arranging the hair, wearing gold, or putting on clothing. como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Now you can arrange your hair. Você pode arrumar o seu cabelo. We appreciate that. A gente gosta disso. And this does not forbid the wearing of jewelry, E aqui também não está proibindo usar joia. nor does it forbid the wearing of clothing. Aqui também não está proibindo usar roupa. But what it does say is that these things should not be the basis for your beauty. Mas o que ele está dizendo aqui é que isso não deve ser a base da sua beleza. Because true beauty is not external. Porque a beleza verdadeira não é externa. He says, rather, let it be the hidden person of the heart, Ele diz: seja, porém, o homem interior do coração, the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit. unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Now, this is very precious in the sight of God. E isso é muito precioso à vista de Deus. So, ladies, focus on enhancing your inner beauty. E assim, senhoras, tenham o foco de vocês fixos em fazer crescer a sua beleza interior, em aperfeiçoar a sua beleza interior. All right, third obligation for the men. Terceira obrigação aos homens: Do not have mental attitude sins toward your wife. não tenham atitudes mentais pecaminosas com relação à sua esposa. Love your wife. Amem suas esposas. Do not be bitter toward them. E não sejam amargurados para com elas. You may say, well, I can't help being bitter. Falou: eu não consigo evitar ser amargo. Yes, you can. Sim, pode. This is a command. É um mandamento. And you can always change your mind. E você sempre pode mudar a sua You may mente. not be able to change your circumstances in life, but you can change your mind. Você pode não conseguir mudar as circunstâncias da vida, mas pode mudar a sua mente. And instead of being bitter, you can manifest love in spite of your feelings. E em vez de ser amargo, você pode manifestar amor a despeito dos seus sentimentos. And women, E mulheres, in Ephesians 5:33, em Efésios 5:33,
Let the wife see that she respects her husband. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Okay, notice, the wife is to respect her husband. É para a esposa respeitar o marido, perceba. She needs to have respect for him as the head of the relationship. Ela tem que ter respeito por ele, como sendo ele o cabeça do relacionamento. All right, and let me give you wives, let me tell you a secret. E deixa eu contar um segredo para vocês, esposas. Most wives don't know this, A maioria das esposas não sabem disso, but I think it's very important. mas eu acho que é muito importante. Now, men, the women like to hear the words, I love you. Homens, as mulheres gostam de ouvir eu te amo. And we like to hear it too. E a gente também gosta de ouvir. But ladies, Mas, senhoras, the husband needs to know that you have respect for him as a man. os maridos precisam saber que vocês respeitam a eles como homens. I was counseling this couple, E eu estava aconselhando um certo casal. and they were talking back and forth, and E eles estavam falando e o outro respondendo. she says, oh, but I love you. E ela dizia assim, mas eu te amo. I tell you every day how much I love E eu you. te digo todo dia o quanto eu te amo. And he looked at her and said, E ele olhou para ela e disse, well, just one time, couldn't you tell me that I'm a good man? mas será que uma vezinha não dava para você me dizer que eu sou um bom homem? Couldn't you just tell me once that you respect me? Não dava para dizer uma vez só que você me ama? Que você me respeita? It's important that the wife show that she has respect for her husband. É importante a mulher demonstrar que tem respeito pelo marido. You're doing a good job here. Olha, você está fazendo um bom trabalho aqui. Oh, I see what you've done here. Boy, that's wonderful. Olha, eu vi o que você fez aqui, ó. Parabéns. I have respect for you in that you are working so hard to pay the bills or whatever it is. E eu tenho respeito por você no sentido de que você dá duro para pagar as contas e assim por diante. So men, you are not to be bitter toward your wives. E assim, homens, vocês não têm o direito de serem amargos para com suas Maybe she esposas. is not all that you desire, Talvez ela não seja tudo o que você desejou, but you still need to love her, mas você ainda precisa amá-la. and you must not be bitter. E você não deve ser amargo. Instead, you keep showing her love as you are commanded to do. Em vez disso, continue mostrando-lhe amor como lhe é mandado. And you wives need to show respect to your husbands. E vocês, mulheres, precisam mostrar respeito aos seus maridos. Okay, number 4 for you men, Então agora o número 4 para os homens. live the Christian life. Vivam a vida cristã. Whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. You want a good marriage? The best thing you can do is have a good spiritual life. Quer um bom casamento? A melhor coisa que você tem a fazer é ter uma boa vida espiritual. You've got to have a spiritual life. Você tem que ter uma vida espiritual. Not just go to church, Não é só ir para a igreja, but have a personal spiritual relationship with the Lord, mas ter um relacionamento pessoal com o Senhor. where you are spending time in the Word, Ou você está gastando tempo com a palavra, where you are spending time in prayer, ou em oração, because as it says in 1 Peter 3:7, porque diz em 1 Pedro 3,7, if you do not give the wife the honor that she should have, que se você não der a honra à esposa que lhe é devida, and recognizing that together you are sharing the grace of God, e reconhecer que juntos vocês estão compartilhando a graça de Deus, your prayers will be hindered. as suas orações serão interrompidas. But what I find often is that if there's conflict in the marriage, the husband's probably not praying anyway. E quando eu vejo muitas vezes que está havendo problema no relacionamento, eu acabo descobrindo que o marido nem está orando.
or he's not praying much. ou não está orando muito. And at any rate, his prayers are going to be hindered because he doesn't have the right relationship with his wife. E de qualquer forma essas orações serão interrompidas porque ele não está tendo o relacionamento devido com a esposa. So husbands, get a spiritual life. Então, maridos, ajeite a vida espiritual de vocês. It will do wonders for your marriage. Isso fará maravilhas pelo seu casamento. And likewise, the wives E da mesma forma, as esposas need to have a spiritual life precisam ter uma vida espiritual. and keep on having a spiritual life. Continuem tendo uma vida espiritual. Whatever you do it heartily as to the Lord and not to men. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, Knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. You're serving the Lord Christ. Você está servindo o Senhor Jesus. And that includes in your marriage. E isso inclui o seu casamento. You need to look at your marriage as service to the Lord. Você precisa olhar para o seu casamento como um serviço para Deus. What does God want me to do? O que Deus quer que eu faça? He wants me to love my wife. Ele quer que eu ame minha esposa. So if you've stopped loving her, you need to start loving her. E se você parou de amá-la, você precisa começar a amá-la. It's commanded. É um mandamento. And you wives also need to love your husbands. E vocês, esposas, também precisam amar seus maridos. Do what is good for the other person. Faça o que é bom para o outro. And fulfill this covenant of companionship that you entered into when you got married. E cumpra essa aliança de companheirismo para a qual você fez votos quando entrou nesse relacionamento. Okay, let's take our break, Então vamos agora ter o nosso intervalo and then we'll conclude our conference. e depois vamos chegar à conclusão. So you have understood everything.